consenso geral da comissão coordenadora, que foi um excelente curso. Foi um consenso geral que foi algo muito proveitoso, que as etapas foram muito participativas, que as etapas estiveram muito interessadas até o último momento, e isso traz muita alegria para todos nós. Como a Elisa disse, o pessoal que está terminando a terceira etapa vai estar com um gostinho de saudade já antecipado, imaginando, será que eu vou encontrar de novo aquele meu amigo? Assim como acontece nos cursos onde nós fazemos na escola, onde fazemos na faculdade, onde fazemos em qualquer outra área. Em determinado momento a gente se separa e às vezes só o tempo nos dá condições de saber se vamos encontrar ou não as pessoas de volta. Eu me valho nesse momento das palavras de um compositor popular que morreu já há algum tempo, que dizia assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Nós não sabemos se vamos encontrar com aquela pessoa amanhã, então faz sentido essa saudade. Mas tudo indica hoje, por termos uma rede social tão ampla e as mídias sociais estarem tão acessíveis a todos nós, que às vezes é possível até criar mais contato depois do que enquanto aqui, que o tempo era tão exíguo, tão apertado, tão curto, e ao mesmo tempo nem todos estavam no mesmo lugar e por isso não tínhamos tanto esse contato. Mas o que isso tem a ver com o texto que o Luiz leu para nós, da Palavra de Deus? O texto diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Talvez hoje haja aqui um misto de sentimentos entre nós que aqui estamos. Alguns, muito saudosos de sua casa, haja uma ansiedade de retornar para casa. Em outros, tem ficado um gostinho: eu preciso, em 2015, me dedicar muito mais a estudar música e liturgia, porque eu vi aqui nesses dias que eu posso fazer, como disse a Elisa. Há sempre um amigo e um professor também dizendo: você consegue, você pode. Era para nós, e para mim em especial, uma surpresa, quando eu via uma pessoa que no grupo, às vezes até tímida, mas quando ia fazer uso da palavra ou cantar, descobríamos tanto talento, tanta vocação. Como disse o pastor luterano no último sábado, nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, todos os que creem em Deus. E sabemos que Deus deu dons a todos nós. E eu começo pensando que, tende em vós o mesmo sentimento, talvez não sejam essas particularidades que hoje enchem o nosso coração, mas ter o mesmo sentimento significaria ter a mesma empatia. Poderíamos pensar em empatia como uma capacidade de sentir com o outro, de sentir como o outro, de sentir no lugar do outro. E às vezes nós vamos nos furtando dessa capacidade e por isso não conseguimos ter o mesmo sentimento. O autor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele fala sempre para eles se regozijarem, estarem alegres. E ele começa no capítulo 1 dizendo que ele lembrava sempre dos filipenses das coisas, porque eles estavam sempre preocupados com Paulo. Ou seja, o sentimento que deve permear o relacionamento cristão. Se você parar para pensar nisso que nós estamos falando agora, logo na frente do versículo 2, como foi lido para nós, diz assim: cada um considere o outro superior. E aí nós entramos numa coisa que é uma nota completamente dissonante dos nossos dias, porque a tendência do ser humano da pós-modernidade é pensar só em si mesmo. E de preferência achar que o outro é menos que ele. E eu quero dizer o seguinte: eu não quero dizer você, eu quero dizer que é a nossa tendência. Sabe o que acontece com os músicos? Há um escritor chamado Corey Nolan. Ele é americano, ministro de música de uma igreja muito grande chamada Willow Green, nos Estados Unidos. Não é uma igreja histórica, é uma igreja nova, dessas que surgem todos os dias. E são imensas. E ele disse o seguinte: eu vim no mundo para melhorar
melhorar a música da igreja. Deus me trouxe para trabalhar. Só que por Deus ter me trazido para servir na igreja, às vezes eu acabo pensando que eu sou demais. Eu costumo dizer que tem dois extremos, né? Tem aquele extremo da pessoa que acha que não é nada. Eu costumo dizer que é a pessoa que tem a síndrome da pipoca molhada. Já imaginou uma pipoca molhada? Vale alguma coisa uma pipoca molhada? A pipoca você não comer na hora, depois já não está gostosa, né? Agora imagina uma pipoca molhada. Há pouco tempo eu estava lá em Araraquara, na antiga residência onde eu morava, e tinha dois rapazes subindo e falaram assim: poxa, minha namorada, eles estavam conversando na bicicleta e falaram para o outro: minha namorada disse que eu estou valendo menos que uma pipoca molhada. Eu não tive como não vir do outro lado. E aí tem gente que se sente assim. Talvez Padre Weber, Marieni, Maristela, Sônia, o Arthur ou qualquer outro professor tenha encontrado pessoas que falavam: eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Ah, eu estou muito atrasado, eu não vou conseguir, eu não vou fazer aquilo outro. E aí entra esse sentimento que Paulo pede que nós tenhamos, de considerar o outro superior. Mas será que isso seria uma falsidade? Porque sou estranho, né? Considerar o outro superior. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é falsidade. Porque, de fato, há pouco tempo, o Antônio me contou uma história, não contou uma história, me mostrou um vídeo de alguém num stand-up, dizendo o seguinte: não um stand-up, um cantor famoso, Leonardo Gonçalves, ele disse assim: se você soubesse o que eu sei a respeito de mim mesmo, talvez você não quisesse ficar sentado do meu lado. Vou repetir, porque é muito forte isso. Se você soubesse o que eu sei a respeito de mim mesmo, talvez você não queria ficar sentado do meu lado. Só que o que acontece com Leonardo Gonçalves não é uma exclusividade dele, é uma realidade de todo ser humano. Sabe o que diz a Bíblia? Que é do interior do homem que vem os homicídios, os adultérios, as calúnias, é do nosso interior. E ele disse do homem, querendo dizer o gênero humano, não querendo dizer algumas pessoas. Eu costumo dizer que se nós fôssemos olhar para nós mesmos, uma endoscopia, olhar lá para dentro, e fizéssemos uma endoscopia sincera, nós talvez tivéssemos vergonha de olhar nos nossos espelhos. Daí, eu entendo que Paulo dizia, que ele falava muito desse espelho, que na época dele não era tão bom quanto os nossos hoje em dia. Mas Paulo dizia assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Por que será? Por causa dessa endoscopia. Que a gente olha para dentro de si e vê que não é tão bom assim. Há uma canção de um grupo adventista, a igreja da nossa amiga Gislaine, que foi embora, que diz assim: não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Então, qual é o sentimento que Paulo queria que os filipenses tivessem? Um sentimento que levasse a reconhecer o outro em alguém melhor que o outro. Mas preste atenção, é o outro reconhecer e não eu reconhecer. Não eu achar que eu estou bem, que eu sou bom, que eu consigo, que eu faço. E aí eu queria dizer para nós músicos, todos que estamos aqui, e estudantes de liturgia, porque aqui não é só música que nós estudamos, o foco é a música dentro da liturgia, dentro do culto, dentro do serviço a Deus, que é necessário a gente procurar enxergar o outro dos valores e diminuir em nós mesmos. João, quando foi anunciar Jesus, ele falou assim: a eis aqui aquele que eu não sou digno nem de fazer o quê? Desatar as suas alpargas, suas sandálias. E eu queria dizer para você que o nosso desafio como igreja do século XXI é enxergar o valor do outro. É isso que falta. E é esse sentimento que Paulo queria que nós tivéssemos. Eu, nas minhas celebrações das igrejas que dirijo, eu começo o culto assim. Vira para a pessoa do seu lado e diz: como você está bonito hoje? Faça esse exercício. Fala isso. Tá, gato.
falo assim, diga para o seu irmão, nossa, você está muito bonito hoje. Aí ele vai e fala. Aí eu falo assim, agora diz para ele, perdoa que eu não podia mentir, você está bonito, tá assim, né? A alegria vem. Sabe o que acontece? Nós temos que entender que para ter o mesmo sentimento, às vezes, é preciso um olhar que diga isso. Porque com o olhar também eu posso dizer, eu não quero falar com você. Com o olhar eu posso dizer, eu não estou aberto a me relacionar com você. Com o olhar eu posso estar dizendo, eu quero ignorar você. Quando, na verdade, o que a Bíblia nos convida a fazer é valorizar o outro, esperar que o outro faça, assim como eu. E sabe o que acontece? Aí nós deixaremos de ser aquelas estrelinhas de Jesus. Né? Nós vamos deixar de pensar que eu sou o solista principal, mas que eu posso ser aquela pessoa que ajuda aos outros que querem cantar. Pensa comigo, na adoração cristã, a música é a arte cega da cruz, da Theodora Salles Petrovska, uma grande musicista brasileira. E ela disse o seguinte, arte serva da cruz. Havia nas igrejas, antigamente, nós cantávamos um cântico que os mais maduros, como Sônia e Maria, conhecem bem, diziam assim, eu quero ser Senhor amado, como um vaso. Olha, que não conhece, não pode falar. Eu morreiro, quebra minha vida, faz-me de novo, eu quero ser. Aí conta-se que reverendo escreveu um livro chamado Cultos e Panassés. Ele faz uma charge de uma mulher com cabelo muito bonito, muito bem arrumado, um batom daquele assim, que dá para você enxergar mais que o farol da próxima esquina, um vestido com um machado aqui em cima, e ela pega o microfone tipo Roberto Carlos, deita o microfone e canta, eu quero ser. Sabe que ela realmente quer ser um vaso ou ela quer ser uma estrela? E aí, o que faz mais sentido? Eu usar o meu dom para servir outros, para mostrar que outros são capazes de fazer, ou eu usar o meu dom para enaltecer a grande capacidade de Deus que Jeová me deu? Com certeza é a primeira alternativa. Só que ela não é possível se eu não considerar o outro superior a mim. Domingo, quando nós saímos da celebração, fomos até o centro, almoçamos, descansamos um pouco e fomos para uma igreja. E eu fiquei muito impressionado como Deus falou comigo naquela noite naquela igreja. Parecia que Deus estava a um palmo de mim e dizendo realmente o que eu precisava ouvir. E ele falava sobre renovar o dom e o ministério que Deus havia nos dado. Uma das partes do sermão. E quando o pastor pregou, ele disse assim, você que ensina deve passar tudo que você sabe para que o outro aprenda. E você que vai aprender deve estar com as duas mãos abertas, querendo receber o máximo possível do que ele for passar. Se eu considerar o meu amigo, o meu irmão, o meu parente superior a mim, no mínimo, eu vou vencer, porque eu vou estar fazendo aquilo que a Bíblia me convida a pensar. E aí, ele termina o texto falando que esse sentimento teve também em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro disse que tudo que Jesus fez foi deixar seus exemplos para que nós seguíssemos as suas pisaduras. Seguir é ficar correndo mesmo atrás, junto, bem perto. Então, eu queria, nessa tarde, dizer a todos vocês que eu também me sinto como a Elisa, já com uma saudade desse pai. Porque desde 2009 eu estou no seu mundo. Mas eu talvez pudesse dizer que nunca vi um seu mundo com tanta gente tão interessada, tão carinhosa, tão ávida por aprender e tão dedicada. E isso traz uma realização para a gente que vem ensinar, não é verdade, professor? A gente pensa assim, poxa vida, que responsabilidade, que necessidade. E aí eu fico imaginando, Padre Weber, um dia chegar lá em Manaus e ver nossas amazonenses
passar pelo grupo de Caxias e ver aquele grupo que estava sempre trabalhando de Belo Horizonte e de cada um das cidades aqui representadas, dos estados representados nesse sermão. Imaginando, que bom, nós estamos com o mesmo sentimento de servir a Deus lá no Nordeste, no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, que às vezes a gente pensa que São Paulo e Rio de Janeiro não precisam de treinamento, que essas cidades estão impregnadas de artistas cristãos. Não é verdade. Elas também precisam muito. Mas lá nos rincões do Brasil, ainda há lugar para nós servirmos a Deus. Então eu queria deixar nessa tarde que Deus colocou no meu coração. E encerrando, eu há muito tempo ouvi de uma fábula, e depois que a terceira etapa me convidou para participar dessa celebração, eu fui relê-la. Conta a história da fábula do porco-espinho. Quantos aqui já ouviram a fábula do porco-espinho? Diz que na era glacial, muitos animais morriam de frio. E os porcos-espinhos começaram a perceber que quando eles se juntavam, a temperatura de seus corpos dava uma condição de sobrevida maior do que outros que não faziam isso. Mas o porco-espinho, o ser humano também é assim, às vezes, por estar muito próximo, acaba fazendo o quê? Um espinho ferindo o outro e trazia problemas. E sabe o que aconteceu? Alguns desses, por sofrer ferimentos, resolveram se afastar. E em se afastando, o que aconteceu? Morreram. E aí eles chegaram a um pensamento comum, que relacionar-se, a gente realmente se espera com aqueles que estão mais próximos. Mas ainda é a única possibilidade de permanecermos bem no ministério de Deus. Com certeza, na sua equipe de louvor, no seu ministério, você já deve ter dado uma tocada em alguém já deve ter dado uma esbarradinha em você. Alguém disse que você entrou fora do tom e você falou, não, mas era ele. Alguém acha que o violonista não afinou bem e o violonista acha que você não ouviu, não é assim que acontece? E eu costumo dizer nas igrejas, nos corais onde eu trabalho, não importa quem errou, importa que nós somos um time. É ter o mesmo sentimento. Se fui eu que entrei errado no piano, se foi alguém que cantou, nós vamos ter que consertar e fazer de novo e conseguir o mesmo sentimento. Eu queria orar por você. Só que assim, eu não queria que fosse uma parte ritual, eu queria que fosse algo muito espontâneo. Nós vamos cantar daqui a pouco uma canção chamada Nas Mãos do Oleiro. E nas mãos do oleiro significa ser, por vezes, o quê? Quebrado, para ser perfeito, segundo o que está em Jeremias 18. Só que antes da gente começar a cantar a canção, eu queria, num gesto de mais absoluta intimidade entre você e Deus, se você acha que você precisa ter o seu pensamento renovado para que você possa ter o mesmo sentimento que esteve em Cristo e que é o que a igreja precisa ter, eu queria que discretamente no seu lugar você ficasse de pé, abaixasse a sua